Bom dia, irmãos. Nossa devocional de hoje, dia 1º de outubro de 2020, hoje de manhã, bem cedo aqui com os irmãos. À noite, às 19h30, a irmã Áurea estará com os irmãos, com o pastor Hermes. O pastor Hermes vai trazer uma palavra aos irmãos sobre desânimo espiritual. Muito importante que os irmãos participem, que os irmãos assistam. Um tema importante para nós estarmos refletindo, cuidando então da nossa vida espiritual. Mas nessa manhã, nós queremos juntos orar, agradecer a Deus, pedir a orientação dele para esse dia, para o restante dessa semana. Lembrar de agradecer também ao Senhor por tantas coisas que ele tem feito. Nós sabemos que temos dificuldades, claro, mas em todo tempo o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido maravilhoso e nós temos motivos inúmeros para louvar o nosso Deus. Nessa manhã, quero meditar com os irmãos em alguns versículos lá do livro de Atos, no capítulo 13. Atos 13, nós vamos ler só os primeiros versículos de 1 a 4. Atos 13, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém? Irmãos, quando nós observamos, pensamos, estudamos a vida, o ministério do apóstolo Paulo, tudo que ele então fez e como ele trabalhou pelo evangelho, nós podemos perceber então que mudança é a palavra que caracteriza a essência da obediência. Paulo foi enviado por Deus para diversos lugares, em diversas situações, e foi um homem que, dentre outras tantas dificuldades que teve no seu ministério, teve que se adaptar, teve que aprender a lidar com muitas mudanças. Nesses versículos que nós lemos aqui, no início do capítulo 13, a gente vê o relato de Paulo e Barnabé sendo enviados para um outro lugar, né? Eles foram para Chipre, estão indo para outro lugar e estão então mais uma vez mudando, né? Sendo enviados para outro lugar. Nós, como humanos, nós não gostamos, na maioria das vezes, das mudanças, porque as mudanças, elas desafiam as nossas prioridades, elas provocam em nós muita ansiedade. Nesses dias, né, nós temos vivido incerteza. A gente às vezes não sabe como vai acontecer daqui 15 dias, daqui uma semana, daqui 30 dias, e a gente vê continuamente a situação mudando, os lugares onde a gente pode ir, as coisas que a gente pode fazer, e como é que vai ser mês que vem, e a pandemia vai melhorar. E isso tudo nos causa muita insegurança e muito medo, justamente porque nós não temos essa facilidade de lidar com mudança, nós temos a falsa ilusão de controle sobre a nossa vida, sobre as nossas situações. Mas Paulo teve que aprender a lidar com mudanças, porque Deus o tirava sempre de um lugar e o enviava para outro. E às vezes quando uma coisa começava a se desenvolver, Deus então tirava Paulo daquele ministério e enviava para outro. E até no dicionário é engraçado, quando a gente vai ver lá o significado da palavra mudança, vem lá escrito ato ou efeito de mudar, né? Muda, parece que é uma sentença inacabada, como se mudança fosse realmente uma sentença inacabada na nossa vida. Mas a palavra de Deus nos diz que nós somos criaturas, somos obra das mãos do nosso Deus. Ele é o oleiro e nós somos o barro. E nós não temos então o direito de dizer para o nosso Deus o que fazer, ou quando fazer, ou como fazer, ou o que destino dar à nossa vida. Nós temos sim que obedecer aquilo que Ele manda e entender que mudar, que conviver com mudanças é uma coisa com a qual nós temos que aprender
e fazer de bom grado, que nós temos que receber as mudanças que vêm da mão do Senhor nas nossas vidas com satisfação, com alegria. Eu sei que permitir que o Senhor nos molde, nos transforme em algo diferente, às vezes é desconfortável, né? É um processo muitas vezes penoso, mas a mudança na nossa vida serve para isso, para que nós sejamos melhorados, para que nós sejamos transformados. Porque se a gente fosse mais flexível, se a gente fosse como o barro, fácil de formar de novo, as mudanças seriam mais tranquilas. Mas a gente às vezes é como cerâmica, a gente é rígido, a gente é frágil, a gente quebra com qualquer coisa. E aí, então a gente sofre muito quando acontece alguma mudança na nossa vida, quando Deus muda alguma situação na nossa vida, quando Deus muda alguma coisa. Mas é interessante a gente meditar em alguns versículos, por exemplo, lá em Isaías 29:16, quando a palavra de Deus nos diz: que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra pudesse dizer ao seu artífice, ele não me fez, ou a coisa feita dissesse ao seu oleiro, ele nada sabe. Lá em Isaías 45:9, a palavra de Deus nos diz: ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá a forma que fazes? Lá em Romanos 9:21, a palavra de Deus nos diz: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Em outras palavras, o Senhor é o nosso oleiro, Ele é que sabe como deve nos moldar e o que deve fazer com as nossas vidas. O salmista também falou sobre isso lá no Salmo 51. Ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Davi, então, no Salmo 51, ele clamou que Deus mudasse os seus hábitos errados, que o afastavam do Senhor, hipocrisia, os pensamentos criminosos, o adultério, a racionalização de uma vontade obstinada, tudo isso Davi sabia que morava dentro dele, que o afastava do Senhor, e ele então disse: Senhor, eu preciso de uma mudança que só o Senhor pode fazer. Ele convidou o Senhor a mudar a sua vida. E às vezes nós também devemos fazer isso, porque às vezes nós ficamos resistindo contra o que o Senhor está querendo mudar em nós. Às vezes o Senhor muda situações externas na nossa vida para que as internas possam mudar, para que nós possamos mudar internamente. E às vezes nós resistimos contra isso. E às vezes, se nós nos abrirmos ao Senhor e pedir: Senhor, muda, será muito mais fácil, muito mais tranquilo. Nós precisamos lembrar que cirurgia do coração é a especialidade de Deus. Ele sabe mudar as nossas vidas, o nosso coração, o nosso entendimento. E embora esse processo seja penoso, os resultados, então, são magníficos. E foi isso que ele fez com Paulo. Ele fazia várias transformações na vida de Paulo, várias mudanças, até de situações que, quando Paulo achava que estava confortável, Deus então colocava às vezes numa situação desconfortável, para que ele então aprendesse a confiar e a depender de Deus, e para que ele mudasse então internamente, para que ele mudasse a sua vontade, para que ele mudasse a sua forma de entender e de se relacionar com Deus. E foi assim diversas vezes, né? Foi assim quando ele foi chamado pelo Senhor no caminho de Damasco e mudou completamente de vida. Foi assim ao longo do seu ministério, em uma série de mudanças em que Deus então programou no seu caminho. Mas então, o que nós devemos aprender? O que nós devemos tirar de lição para as nossas vidas? Nós devemos aprender que no processo da nossa vida, em todos os nossos acontecimentos, nós devemos deixar Deus ser Deus. Nós devemos lembrar que Ele é o oleiro e nós somos o barro, que Ele está nos formando,
que Ele está trabalhando nas nossas vidas e que nós não temos o direito de dizer para Ele, olha, o Senhor não pode apertar aqui, o Senhor não pode fazer isso, não é desse jeito que eu acho que tem que ser feito, não me faça um vaso desse jeito, eu não quero ser redondo, eu quero ser quadrado, não, eu acho que o Senhor não está fazendo direito, nós não temos esse direito, o Senhor é que é o oleiro e Ele é que está fazendo, então vamos deixar Deus ser Deus, Ele faz da maneira como lhe agrada e a nossa resposta deve ser obedecer. Deus tem os seus planos e as suas razões para escolher quem Ele escolhe para fazer o que Ele faz. Se Ele está tentando mudar a sua vida, se Ele está mudando uma situação externa, pergunte para Ele o que Ele quer como resultado prático na sua vida interna, no seu coração, na sua vida espiritual. Ele está chamando a atenção para uma mudança que Ele deseja fazer em você. Pergunte para Ele o que é. Pergunte no que você precisa melhorar, o que você precisa mudar. Por último, fique pronto para dizer sim. O Senhor tem sempre novos chamados, novas oportunidades, tem sempre uma nova tarefa para nós. Nós somos servos do Senhor. Nós precisamos estar dispostos a dizer sim, Senhor, eu quero mudar porque eu quero ser melhor, eu quero ser mais útil, eu quero estar mais pronto. Paulo estava sempre disposto a dizer sim. Nós precisamos dizer sim, não complicar as coisas, lembrar que a graça de Deus é abundante. Nós precisamos ter coragem, ser submissos à vontade do Senhor e mesmo em meio às dificuldades, lembrar que o nosso Deus está conosco e nós podemos confiar. E mesmo quando Ele está trabalhando em nós, Ele está fazendo aquilo que é melhor para nós, porque Ele nos ama e deseja sempre o nosso aperfeiçoamento. Amém? Vamos orar nesse instante. Vamos pedir ao Senhor pelo nosso dia, pelas nossas dificuldades, para que o Senhor esteja nos abençoando. Vamos orar. Senhor Deus de graça e de misericórdia, o Senhor que é o nosso oleiro. Senhor, nós somos barro. Senhor, nós nada sabemos, nós nada conhecemos, não temos nenhum poder, nenhum controle sobre as nossas situações. E, Senhor, nós sabemos também que temos dificuldades de, às vezes, ser flexíveis como o barro. E, às vezes, lutamos com o Senhor quando o Senhor está querendo trabalhar em nós. Ó Deus, então nos dá entendimento, para que possamos avaliar as mudanças que acontecem na nossa vida, as coisas que o Senhor permite, como parte do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento espiritual. Que possamos ouvir a Tua voz e ser sensíveis ao Senhor, para que o Senhor possa trabalhar em nós e nos ensinar o que nós devemos fazer, ó Deus, para ser mais úteis, para ser mais prontos, para estar mais, ó Deus, dispostos a dizer sim ao Senhor, ao Teu chamado, à Tua obra. Ó Deus, conforta os nossos corações, nos ajuda, ó Deus, a confiar mais prontamente no Senhor, no Teu controle, na Tua bondade, na Tua misericórdia. Ó Deus, que nós possamos nos sentir consolados, sabendo que o Senhor é o Deus de todo o poder, que o Senhor é onipotente e onipresente, que o Senhor pode todas as coisas, que nada foge ao Teu controle. Nós precisamos aprender a confiar nisso, ó Deus, com mais convicção, e com essa convicção precisamos aprender a ter mais paz nos nossos corações, a nos sentir mais consolados. Ó Deus, que nesse dia, ó Deus, em tudo que formos fazer, possamos lembrar desse ensinamento, do ensinamento da Tua palavra, e que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, e que possamos ser orientados, dirigidos, guiados pelo Teu Espírito Santo, que as palavras que vão sair da nossa boca, que os nossos atos, eles possam ser dirigidos pelo Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, abençoa os enfermos, ó Deus. O Senhor sabe das nossas dificuldades, nossos problemas de saúde. Ó Deus, abençoa aquelas pessoas que estão com Covid, aonde elas estiverem. O pastor Miro, sua esposa. Ó Deus, pessoas que nós não conhecemos diretamente, mas de quem nós temos ouvido notícia e que tem clamado a Deus pela sua recuperação, que o Senhor tenha misericórdia. Famílias enlutadas que perderam seus entes queridos, que estão sofrendo a dor da perda nesse momento. Ó Deus, vem com a Tua mão de poder sobre cada um, ó Deus, consola e conforta o teu coração. Famílias que têm enfrentado dificuldades de outras naturezas, famílias que têm enfrentado dificuldades financeiras, problemas no seu lar, nos seus relacionamentos,
pais que têm enfrentado dificuldades com seus filhos. Ó Deus, vem com a tua graça, vem com o teu poder sobre nós, que possamos nos sentir amparados, cuidados, protegidos pelo Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia. Abençoa o irmão Feliciano com a sua enfermidade, ele tem clamado ao Senhor por cura. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia do seu servo, também pelo problema do seu filho. Abençoa a irmã Marli. Ó Deus, irmã Maria de Fátima, a sua família que ainda não é crente, irmão Tinha, a sua família também, porque ele tem clamado, irmã Helenita. Abençoa o pastor, irmã Lucineide, ó Deus, as suas dificuldades, seus problemas, as suas ansiedades. Ó Deus, que o Senhor esteja com a família do teu servo, que o Senhor esteja abençoando ele, ó Deus, e a sua esposa, que o Senhor possa estar, ó Deus, ajudando em cada dia, em cada momento, que o Senhor possa estar revelando a tua vontade, consolando, ajudando, ó Deus, e que o Senhor possa estar abençoando. Senhor Deus, também quero te pedir nesse instante, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a igreja, a nossa igreja, as igrejas sobre a face da terra, a campanha de missões, os nossos missionários, o nosso país. Senhor, nós precisamos da tua unção sobre o nosso povo, sobre a nossa nação. A nossa nação precisa de salvação. Então, que o Senhor esteja nos abençoando para que possamos ser instrumentos de proclamação do teu evangelho. Ó Deus, tem misericórdia de nós como igreja, desperta, nos renova. Ó Deus, desperta o nosso entendimento, nos dá a visão, abre os nossos olhos. Tem misericórdia daqueles que estão espiritualmente acomodados, daqueles que têm olhado muito para as suas necessidades e pouco para a necessidade da tua obra. Ó Deus, nós te clamamos por misericórdia, nós te clamamos por graça, nós te clamamos por, ó Deus, por compaixão, porque nós dependemos do Senhor. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é Deus sobre todas as coisas e sobre todas as situações. Fica conosco nesse dia, tem misericórdia de nós. Nós necessitamos da tua graça, nós precisamos do teu poder. Ó Deus, vem com a tua unção sobre nós. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigada pela tua graça dispensada sobre as nossas vidas. Nos orienta e nos dirige nesse dia. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Não se esqueça, logo mais à noite, às 19h30, acompanhe conosco o pastor Hermes e a irmã Áurea. No Instagram da irmã Áurea, nós vamos colocar o link aqui nas redes sociais da igreja para os irmãos. Que o Senhor esteja nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Coração sofrido, moído, sem forças para prosseguir, partido, destruído, precisando de reparação, já não sabe mais aonde ir, não consegue nem mais sorrir. Coração pesado, machucado, tentando sobreviver, sozinho, vazio, sedento de amor e atenção, sai em busca de explicação, mas sem rumo, sem direção. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer mudar o seu viver, reconstruir o que se perdeu, lhe dar um novo amanhã. Ele pode lhe dar coragem, lhe devolver o amor já perdido. Ele pode tudo, Ele é Deus. Se você anda triste e resiste, diz não a esse amor.
pedindo sua atenção. Não demore em aceitar, hoje é o dia da salvação. Vá depressa, correndo, não espere, não deixe para depois. Escolha, decida, se volte para Jesus. Não importa o que já passou, o que importa é o que virá. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer mudar o seu viver, reconstruir o que se perdeu, lhe dar um novo amanhã. Ele pode lhe dar coragem, lhe devolver o amor já perdido. Ele pode tudo, Ele é Deus, e pra Deus nada é impossível. Ele é o grande Deus. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção. Basta só você pedir com fé.